Já. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar como você desenvolver um modelo estatístico a partir de dados fornecidos por um planejamento experimental. Aqui no nosso caso, eu estou utilizando que tipo de planejamento? É um DCCR 2 ao quadrado. DCCR significa delineamento de composto central rotacional. Ele é 2 ao quadrado porque nós temos aqui dois fatores. Mas podemos ter planejamentos DCCR 2 ao cubo, 2 à quarta, aí vai aumentando o número de fatores e o número de ensaios. Mas aqui esse que nós temos é um 2 ao quadrado. Vamos considerar que esse experimento aqui foi um experimento genérico, em que foram variados os valores de pH entre 4 e 10 e o tempo de reação entre 15 minutos e 60 minutos. Como variável resposta, eu tinha remoção de matéria orgânica. O que eu vou explicar aqui, esse desenvolvimento desse modelo, a forma com que vamos tratar os dados é igual para vários tipos de processos de tratamentos. Aqui no caso, eu posso considerar um processo genérico. Poderia ser um processo biológico, um processo físico-químico, um processo físico, ou até mesmo outros experimentos em que você quer otimizar alguma variável, você também pode usar esse tipo de planejamento. Mas então, ok. Uma vez que você tem a sua tabela no seu DCCR, você tem a sua tabela dos experimentos, você realizou todos os experimentos, qual é o próximo passo para desenvolver o modelo? É isso que eu vou explicar aqui. Então você realizou todos os ensaios. Ensaio 1 teve 5% de remoção. Ensaio 6 teve 35% de remoção. Essas porcentagens aqui, que elas são? Elas são médias de uma duplicata. Ou seja, eu fiz a análise em dois tubinhos, peguei os dois valores, fiz a média, e essa daqui é a média. Então, esses são os valores das duplicatas. A primeira coisa que eu faço e que eu vi que fazendo isso eu poderia alcançar resultados melhores é o quê? Em vez de eu colocar essa tabela com os valores das médias, eu faço uma tabela com o valor de cada duplicata. Por exemplo, no experimento 1, em uma das duplicatas da amostra deu 4% de remoção, em outra duplicata das amostras deu 5% de remoção. Então eu vou fazendo isso. Às vezes você pode fazer o seu experimento em triplicata, quanto mais dados você tiver, melhor. Aqui então estou colocando todos os dados em duplicata. Ok, tenho essa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o programa Estatística. Esse é o programa Estatística, essa é a versão 10. Então temos aqui, você pode ver que ele é parecido com o Excel, mas tem algumas outras funcionalidades aqui nesse programa. Então vamos explorar todas essas funcionalidades do Estatística. A primeira coisa que você vai fazer é transferir esses dados do Excel para o Estatística. Muito importante, prestem atenção. Os dados, o programa ele trabalha, ele faz os cálculos baseado nas variáveis codificadas, ou seja, nesses valores, menos 1, 1, menos 1,414, 1,414 e 0. O programa vai trabalhar com esses dados de variáveis codificadas. Ele vai realizar todos os cálculos com esses dados. Você não vai colocar as variáveis descodificadas, e sim as codificadas. Depois, quando nós formos apresentar os dados vão ser em função das variáveis descodificadas. Mas aí depois nós temos um outro passo. Então aqui, copia as variáveis codificadas e sua variável resposta.
Então, agora já temos todos os dados que precisamos aqui na estatística. O que eu gosto de fazer? Dar um nome para as colunas. Então, eu pego, clico com o botão direito em cima, venho aqui em Variable Specs, e aqui você pode mudar o nome. Então, a primeira coluna é o pH, a segunda coluna é o tempo, e a terceira coluna, remoção e matéria orgânica. Colocando assim fica bem mais fácil quando você for fazer os próximos passos. Então, já temos aqui todos os dados que precisamos. O que vamos fazer? Aqui nessa barra de cima, você vai ver que tem várias opções. Vamos clicar em Statistics. Aqui nessa barra de estatística, vamos procurar DOE. Você vai ver aqui, Experimental Design. Clicando em DOE, ele vai abrir essa janelinha aqui para você. Então, existem diversos tipos de planejamentos experimentais. O que nós estamos utilizando é um planejamento de composto central. Então vamos clicar aqui, Central Composite. Ok. Aqui eu seleciono Small Design e venho em Analisar Design. Agora você vai falar para o programa quais são as suas variáveis dependentes e as independentes. Então eu clico em Variáveis. Quais são as suas independentes? Os fatores pH e tempo. Dependente é a remoção de matéria orgânica. Ok. Então ele vai abrir essa nova janelinha, esse novo menu, e é a partir desse menu que você vai fazer tudo o que você precisar fazer. Então, temos aqui ó, várias abas. Em cada aba dessas você tem uma opção. Então vamos vir aqui primeiro na aba Model. Então você tem que colocar incluir no modelo. Eu sempre deixo selecionada essa opção. Min, Quad, Main, F, mais ou menos, 2 ways. Em a nova error term, o que eu deixo selecionado? Eu deixo o erro puro. Eu posso selecionar essa opção porque eu estou fazendo repetição dos experimentos, ou seja, eu estou colocando o valor das duplicadas. E isso daqui ele pode ajudar a aumentar o seu R quadrado, mas depois que a gente vai ver o que é esse R quadrado. Então aqui na aba Quick, você vai ver em ANOVA, Sumário, Efeitos Estimados. Clica aqui. E ele vai abrir uma nova tabela para você. Então vamos ver aqui quais são os dados que temos aqui. Efeitos estimados, variável remoção de matéria orgânica, R quadrado 0,86642. O que é esse R quadrado? O R quadrado que nós estamos falando aqui é muito semelhante àquele que nós encontramos em curvas analíticas, por exemplo. Quando você faz uma curva analítica no laboratório, você quer que o seu R seja o mais próximo a 1. Nunca vai ser igual a 1, mas você quer que ele seja 0,99, 0,98. Às vezes, se você encontrar um 0,96, você vai refazer o seu. Você pode refazer a sua curva analítica. Aqui no caso, às vezes ele pode ficar perto de 0,99, porém, algumas outras vezes ele não vai ficar tão perto assim de 0,99. Aqui no caso nós temos 0,86 e nós vamos ter que trabalhar com esse valor mesmo. Então, o que que esse R quer dizer? O R quadrado, ele é um valor que indica qual é a porcentagem que o meu modelo consegue predizer os valores experimentais. Então aqui, R quadrado de 0,86, ele quer dizer que 86% dos dados experimentais são preditos por esse modelo. Ok? Então aqui, ó, nas linhas, o que nós temos? O que significa tudo isso? Você vai ver, tem uma coluna que é a média, o intercepto. Aqui, 1pHL. O que significa isso? É o seu fator 1, que é o pH linear. pH
que é o pH quadrático, ou seja, o pH elevado ao quadrado. 2 tempo L, o tempo linear, tempo Q, tempo quadrático, 1L by 2L. O que é isso? A multiplicação entre o pH e o tempo. Então aqui ó, nós vemos que todos os dados estão em vermelho. Por que o programa coloca esses dados em vermelho? Esses dados estão em vermelho porque todos eles são significativos para o modelo. Todos eles contribuem para que ocorra a degradação de matéria orgânica. Como eu sei disso? Só porque está vermelho? Não, não é só porque está vermelho. Nós temos aqui a tabela dos p-valores. Nós podemos ver aqui que o p está menor que 0,05 para todos para todas as variáveis. Então, isso quer dizer que todos esses variáveis são estatisticamente significantes para o modelo. Pode acontecer que uma dessas variáveis não seja significante? Sim, pode acontecer. E como eu vou descobrir que ela não é significante? Primeira coisa, a linha com essa variável vai aparecer toda em preto. Os dados não vão estar escritos assim em vermelho, vai estar tudo em preto e você vai ver que o p-valor desta variável vai ser maior que 0,05. Ok. Se essa variável não for significativa para o meu processo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquele menu onde eu estava selecionando várias opções. Você sempre pode voltar para esse menu vindo no canto inferior esquerdo e clicar nessa caixinha. Voltamos a esse menu. Então, caso uma das variáveis não seja significativa, ter valor maior que 0,05 e ela esteja escrita em preto, o que nós vamos fazer? Na aba Model, você vai colocar aqui, ó, ignorar alguns efeitos. Ele pergunta quais efeitos você quer ignorar. Então você vai ver o efeito que não é estatisticamente significativo, vai selecionar ele e vai colocar OK. A partir desse ponto, esse efeito vai ser ignorado para os cálculos do modelo. Como aqui todos eles são significativos, eu não vou cancelar nada. Ok, isso é uma primeira etapa. Então temos aqui várias outras abas. Vamos ver em Residual Plot. Então aqui tem vários gráficos que você pode gerar. Eu geralmente o que nós utilizamos aqui no grupo de pesquisa, eu clico em Normal Plot. Então ele vai mostrar aqui o valor normal esperado em função dos resíduos. Então os resíduos estão próximos ao valor normal esperado. Então isso é um dado importante. Uma coisa que pelo menos eu gosto de fazer nos gráficos que são gerados de estatística. Você vai ver que como o meu programa tem inglês, tudo vai vir em inglês. Então aqui você pode dar um duplo clique em cima do título e você pode colocar em português. Coloca valor normal esperado. Você pode editar. Vamos colocar aqui. Ok, você vai ver que lá apareceu. Residual, vamos mudar para resíduos. Ok? Geralmente esses títulos eu excluo porque o título desse gráfico sempre vai estar na legenda. Então, deixa assim. E eu não sei se dá para ver no vídeo, mas o fundo desse gráfico não é branco, ele tem uma coloração meio bege. Então eu também gosto de mudar para deixar tudo bem no mesmo formato, porque senão fica meio feio e não sei, eu gosto de sempre apresentar os dados, os gráficos assim de uma forma bem bonita. Então dá um duplo clique aqui no fundo. Tem várias opções aqui, nós vamos explorar essas opções um pouco depois. Mas se você ver na primeira, gráfico, window, outside background color,
Coloco em branco. E vocês viram, ó, agora aqui está em branco. Eu quero exportar esse gráfico. Clico com o botão direito do mouse, salvar gráfico. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Então aqui você pode escolher qual tipo de imagem você quer. Geralmente eu salvo em PNG. E uma outra dica, para sua imagem não ficar feia na hora que você. Não feia, mas não ficar com uma qualidade ruim na hora que você exportar para o seu texto. Você clica aqui nessa opção Create Clipboard, coloca uma resolução um pouco maior. Aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar a resolução de 600. Então, essa minha imagem, daí eu salvo a imagem, e a imagem vai vir numa resolução boa. Então, se você tiver que utilizar ela depois no seu PowerPoint, no seu texto, se você tiver que ampliar essa imagem, ela não vai ficar pixelada, ela não vai ficar numa qualidade ruim, porque você já salvou numa qualidade boa, ok? Esse é o primeiro gráfico. Então, aqui nós podemos plotar vários tipos de gráficos. Geralmente plotamos os resíduos versus os case numbers, que é esperado que os resíduos sejam bem espalhados, como está aqui. Um outro que eu gosto de plotar aqui são os valores observados e os valores preditos. Aqui, ó. Os valores preditos são essa linha em vermelho. O que é isso? É o que o modelo calculou que ia ser o seu valor de remoção de matéria orgânica. Os pontinhos em azuis são os valores experimentais. Que nós podemos ver que os pontinhos azuis, que são os valores experimentais, eles seguem uma tendência junto com a linha vermelha, que são os valores preditos. Então isso é esperado. Isso que reflete no R quadrado. Se o R quadrado fosse mais próximo a 9, a gente ia ver que esses bolinhas azuis, que são os valores, eles estariam muito próximos ou até mesmo em cima dessa linha vermelha. Okay? Então aqui nós podemos ir para a tabela ANOVA também. Caso o seu R quadrado dê muito baixo, você pode mudar o intervalo de confiança e o alfa da ANOVA. Então aqui você pode gerar os coeficientes de regressão. O que é isso? Esse coeficiente de regressão você vai ter um modelo. Então o modelo vai ser o quê? Sua variável resposta, que é a remoção de matéria orgânica, vai ser igual à média, que é 26,25, 117, mais o valor do pH multiplicado por esse valor, mais o valor do pH quadrático multiplicado por esse valor, mais o valor do tempo linear multiplicado por esse valor, mais o valor do tempo quadrático multiplicado por esse valor, mais o valor do pH vezes o tempo multiplicado por esse valor. Entendeu? Então, depois, quando você for montar a sua equação, esses são os valores que você vai multiplicar pelas suas variáveis. As variáveis aqui sempre você tem que colocar elas codificadas. Então, por exemplo, pH deu o ponto ótimo, deu ponto menos 1. Então, menos 1 vezes esse valor. Menos 1 ao quadrado vezes esse valor. O tempo deu mais 1. Então, mais 1 vezes esse valor, mais 1 ao quadrado vezes esse valor. Aqui podemos voltar também na pasta do ANOVA e montar a tabela ANOVA, que essa tabela também é importante para depois a discussão dos dados e a validação do modelo. Aqui temos também o gráfico de Pareto. Ele vai mostrar graficamente os efeitos de cada variável no processo e qual das variáveis tem o maior efeito. Aqui nós vemos que a que tem o maior efeito é o pH linear. Então, esse é o valor do efeito dele, seguido por valor do tempo linear, tempo quadrático. A gente vê aqui que o tempo quadrático tem
tem um efeito, mas é um efeito negativo. Então, a multiplicação do pH pelo tempo e pH quadrático. Então, todos eles têm efeito. Então, aqui eu também excluo tudo. Aqui eu traduzo. E o fundo do gráfico coloco em transparente. Por que eu falo isso? Porque geralmente eu pego no pé. Porque se você apresentar gráficos que foram gráficos limpos, assim, sem não o gráfico do jeito que o programa já te forneceu. Se você pegar e deixar ele mais bonito, igual aqui nós fizemos. Eu excluí o título, porque o título depois ia na legenda, e mudei a cor do fundo. Isso mostra para sua banca, para o seu orientador, que você tem uma responsabilidade e um capricho pelo seu trabalho. Então vai ser muito mais agradável para o leitor ter um trabalho com as figuras bonitas. Às vezes você pode ter resultados excelentes, mas se você não apresentar gráficos, tabelas e figuras que mostrem que você teve responsabilidade, se você plotar alguma coisa assim meio feia, não feia, mas desorganizada, tipo, para quem tá lendo, você já vai ficar assim meio, será que essa pessoa foi tão assim responsável com o trabalho? Porque olha o gráfico que ela tá plotando. Ela colocou um gráfico aqui com uma resolução ruim, tá tudo cortado, tudo em inglês. Qual foi o capricho que ela teve nesse trabalho? Entende? Então, eu acho muito bom você sempre gerar gráficos bonitos. É mais agradável. Então, aqui nós podemos também, já fizemos o Pareto, as superfícies de resposta. Então, aqui nós temos a superfície e as curvas de nível. Vamos fazer a superfície de resposta. Esta é a superfície de resposta para o nosso processo. Vamos olhar algumas coisas. Aqui você está vendo que no tempo vai de 2 a menos 2. Esses valores aqui são nas variáveis codificadas. Mas espera aí, Thiago. As minhas variáveis codificadas iam de menos 1,414 até mais 1,414. Por que aqui ele apresentou em 2? Não sei por que ele apresentou em 2, mas isso sempre acontece. Então, o que você tem que fazer? Clica aqui em cima, dá um duplo clique. E você vai vir aqui em Axis. Então, tem várias opções. Você vai ver em escala. Aqui vai estar em modo automático, você muda para o manual. Então, o mínimo vai ser o menos 1,414 e o máximo 1,414. Você pode também editar o intervalo entre esses dados. Aqui no caso, eu vou colocar manual 0,5. Ok, você viu que aqui agora ele já mudou. Vamos fazer a mesma coisa para o outro. Escala, modo manual, menos 1,414, 1,414. Digitar o step, manual, 0,5. Ok, aqui também já está em ordem. Às vezes você também pode editar o eixo Z, que é o eixo da remoção. Vou dar um duplo clique nele. Vamos ver. Ele está de menos 30 a 60. Não. Vamos colocar de 0 a 60. Digitar o step de 10. Pode ser 10. Então agora está ok. Eu geralmente excluo aqui. Mas, Thiago, olha aqui. Nós temos que mudar esses valores codificados para os descodificados. Como eu vou fazer isso? Você vem aqui, dá um duplo clique e você vai vir em Custom Units. Você vai ter aqui uma tabelinha com a posição e o texto. E a posição? A posição vai ser os seus valores de variáveis codificados. O texto é o que você quer mostrar.
Então, para cada variável codificada, eu vou colocar como texto o seu valor descodificado. Como eu vou fazer isso? Então, aqui nós temos esses valores das variáveis codificadas. Por exemplo, quando o pH é 1,414, o descodificado é 4. Quando é menos 1, 4,9. Quando é 0, é 7. Ok? O que geralmente eu faço? Pode acontecer o quê? Pode acontecer que, por exemplo, esse menos aqui, ó, menos 0,5. Você não tem esse valor aqui. Esse valor está contido dentro deste intervalo, mas você não tem exato qual é o valor de menos 0,5. Então, o que eu faço? Eu copiei essa tabela aqui, transposta em outra aba da minha planilha. Então, eu coloquei a coluna de fatores, coluna de pH e do tempo de reação. Então, o que eu fiz? Eu plotei um gráfico, veja aqui, para o tempo de reação para o pH. Como eu selecionei esses dados? Eu coloquei aqui que no pH, o meu valor, o nome da série pH, vou fazer aqui de novo, o meu já está pronto, mas eu coloquei que os valores de x eram as variáveis codificadas e os valores de y, as variáveis descodificadas. Então fui lá e gerei um gráfico, ok? Que aqui no caso ele me deu essas bolinhas cinza. Mas como eu já tinha feito, eu vou até excluir. Uma vez que eu gerei essa linha, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, cliquei com o botão direito do mouse e coloquei adicionar linha de tendência. Eu confesso que eu nunca faço isso no Excel, porque eu uso o Origin. Mas enfim, vocês sabem como adicionar uma linha de tendência aqui. Linha de tendência, daí você exibe a equação no gráfico e o valor de R quadrado. Então o que eu fiz? Peguei aqui, por exemplo, no pH. Essa é a minha equação. Então, y é igual isso daqui. Que eu coloquei? Aqui eu coloquei os valores dos fatores e aqui eu substituí na expressão na fórmula dessa linha, eu substituí a equação da reta. Então, quando eu coloco o valor codificado, aqui ele já me gera o descodificado. Então, aqui, aquele valor de menos 0,5 que eu não tinha antes, agora eu tenho. Entendeu? Dá para fazer isso não ser desse jeito? Dá, você pode fazer uma interpolação. Mas eu praticamente acho fazer, se você tem facilidade de fazer interpolação, faça pela interpolação. Eu acho bem mais prático esse jeito aqui, até porque depois provavelmente nós vamos precisar de recorrer a essa ferramenta novamente. Então, ok. Aqui eu vou ter os meus fatores, eu vou copiar para essa tabela que vão ser as posições. Como eu selecionei aqui o eixo do pH, no texto eu vou colocar aqui os valores. Ok, aqui agora ele vai me dar todos os valores. Aqui ele deu sem o arredondamento, mas depois você pode arrumar isso daqui. Clique em OK. Ok. Deixa eu já arrumar isso. Só para ficar... Eu fico aqui falando que gosto de gráficos bonitos, mas faço um gráfico feio. Eu não estou considerando, eu só estou excluindo aqui as casas decimais, mas quando você for fazer isso, faça o arredondamento segundo as regras certas. Eu não usei as regras certas do arredondamento, mas fica aí depois para você fazer. Então aqui, ó, coloquei tudo certinho. Vou clicar de novo, porque o 7 ele ficou sem casa decimal. Então para ficar tudo igual,
tudo bonitinho. Agora sim, agora temos todos os valores. Vou fazer a mesma coisa para o tempo. Custom Unit, na posição, eu vou colocar essa coluna dos fatores. No texto, colocar os descodificados. Aqui o mesmo comentário sobre o arredondamento. Confira certinho todas as regras de arredondamento. Ok. Agora nós já temos aqui o nosso gráfico com os valores que devem ser apresentados. Aqui são os valores descodificados. O que nós podemos mais fazer nesse gráfico? Por exemplo, se esses pontinhos azuis, eles são os valores experimentais. Você pode deixar eles ou você pode excluir. Se você quiser excluir, dá um duplo clique em cima da parte branca do gráfico. Aqui no Windows eu já vou deixar ele com fundo branco. Mas aqui nessa aba Plot, você pode colocar aqui Markers. Não quero os markers. Ele sumiu com os markers. Ok. Então aqui está pronta a nossa superfície de resposta. Depois para exportar, botão direito, salvar gráfico, como eu já tinha explicado antes. Ok? Você também pode fazer a superfície, a curva de nível. Que vai ser a mesma coisa, é o mesmo gráfico que esse, só que em 2D. Você também pode apresentar o gráfico nessa forma, mas daí você vai ter que lembrar de ajustar aqui a escala e de passar esses valores para os valores descodificados, da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Você escolhe qual você quer apresentar no seu texto. Não faz sentido você apresentar os dois, porque eles representam a mesma informação, mas esse daqui em 3D e esse daqui em 2D. Então veja qual você gosta mais e apresente um deles. Ok? Então vamos ver aqui o que mais nós podemos fazer. Agora nós vamos ver a parte da desejabilidade. Essa parte eu não sei de cor. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o manual que nós temos no nosso grupo, que é da Yane, que foi uma das primeiras que começou a trabalhar com isso. Ela desenvolveu esse manual. Então vou abrir aqui no meu celular. E enquanto eu vou fazendo, vou lendo o manual e nós vamos fazendo tudo certinho, ok? Pode parecer difícil fazer esse modelo, pode parecer, mas são vários passos que você tem que seguir, não é nada muito fora que você não consiga fazer, ok? Então agora vamos ir para os ensaios de desejabilidade. Então aqui nós temos essa opção Response Desirability Profile. Você clica nela. Então vai abrir essa janelinha aqui. Você vai ter que fazer algumas alterações aqui. Então vamos ver. Set Factors Add no valor ótimo. Ok? Aqui no Factor Grid, você clica no Factor Grid e aumenta o Number of Steps. 10. Clica em Apply to All, que ele já vai aplicar para o pH e para o tempo. Clica em OK. Bem fácil. Agora na aba Options, intervalos, que nós vamos clicar em None. Search Options for Optimal Desirability. Use General Function Optimization. As palavras são dificinhas de falar em inglês. Mas você clica aqui. Ok? Depois que você fizer tudo isso, vamos clicar em View. Aqui então nós temos os nossos gráficos da desejabilidade.
Então você vê aqui que temos os gráficos, a linha em azul, a linha, não, essa linha em verde, a linha em azul e a linha em vermelho. Então, o que representam essas linhas? É possível visualizar os gráficos gerados e observar que as linhas em verde indicam o conjunto dos dados. Em azul, nós temos o ponto ótimo de cada variável. E em vermelho é o ponto onde houve melhor desempenho para todas as variáveis. Então, temos aqui a interseção entre esses pontos, é o ponto ótimo. Aqui nós vemos que para a coluna do pH, o ponto ótimo está dando o quê? 1,3281. Essa é o valor ótimo para o pH. Porém, aqui nós estamos nas variáveis codificadas. Vale lembrar, nós temos que descodificar esse número. Para o tempo, nós podemos ver que o melhor tempo foi em 0,72656. Esse valor também está codificado. Então, vamos descodificar estes valores. Então, aqui 1,3281. Eu venho nessa minha planilha aqui. Então, eu coloco 1,3281. Ok? Esse valor não é relativo ao tempo de reação. Ele me deu. Quando a minha variável codificada é esse valor, a descodificada é este valor. Ok? Então, aqui, para o tempo, 0,7265. 0,7265. Ok? Eu passo aqui esse dado para a coluna, aqui para essa coluna, e tenho que o meu tempo é em 25, ok? Então, esses valores aqui vão ser a minha condição ótima. Aqui nós temos a condição ótima. Pera, aqui eu fiz para vocês verem que, mesmo fazendo por muito tempo, às vezes você faz errado. Aqui, ó, eu coloquei a equação errada. Eu coloquei a equação do pH, mas eu tenho que colocar a equação do tempo. Então, vou excluir. Eu vou colocar igual. Copiar essa relação do tempo. 15.912 vezes o valor que está codificado mais 37,5. Ok, agora faz mais sentido. 49. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho esses valores aqui da desejabilidade e quando eu descodifiquei esses valores, eu observei esse par de valores aqui. pH 9,82 e tempo de reação 49 minutos. Esses são os valores ótimos para o seu processo. Então, o que você vai fazer? Depois que você fez todo esses cálculos aqui na estatística, você vai para o laboratório. Nesse caso, para validar esse modelo, eu iria pegar, ajustar minha solução do meu fluente para 9,82 e a minha reação teria um tempo de 49 minutos dentro do meu processo. Pego, coloco lá esse efluente no meu processo, deixo por 49 minutos, coleto uma amostra final. Aí eu vou analisar qual é a porcentagem de remoção de DQO. Se ela der perto do valor proposto pelo modelo, esse modelo pode ser considerado validado. Então, essa que é a validação do modelo. Você vai ter o par ótimo e você vai realizar esse processo seu nas condições propostas pelo par ótimo. Ok, aqui no seu processo pode ser outras variáveis. Independente de qual variável for, você vai realizar
o seu experimento nessas condições que ele propor. E também isso é independente da variável resposta. E no caso, a minha variável resposta foi remoção de matéria orgânica. Mas pode ser remoção de fosfatos, remoção de nitrito, remoção de nitrato, remoção de nitrogênio total, remoção de qualquer poluente. Ok? Então, são esses os passos para você desenvolver o seu modelo.